A gente estava numa conversa aqui, enquanto começando o podcast, né? E a conversa era: o varejo físico vai acabar. Então é uma realidade latente, né? E o que vocês acham dessa história? A gente estava numa outra parte mais profunda do porquê que o varejo está nessa mudança constante, de que cada categoria está passando por uma determinada transformação, mas quando a gente olha para o varejo farmacêutico, a tendência é que ele acabe. É isso, Marcelo? É a sua opinião também? Exatamente isso. O varejo físico vai acabar. Mas talvez esse varejo físico que a gente ainda tem visto muito, né, Murilo? Que tipo de varejo que vai acabar que a gente tem certeza? O cara que não tiver antenado hoje com a questão que a loja dele não se restringe apenas ao horário de funcionamento, esse cara com certeza ele já está fora ali de muitas opções de compra, de N opções que ele tem hoje para vender o produto dele. Com certeza ele já está perdendo uma lacuna gigante para pessoas que compram fora de hora, que estão longe dele ou que não estão ligadas ali ao processo de compra no físico, né? É isso mesmo. E esse varejo físico que não conhece o cliente, que não conhece a jornada, porque ainda é um varejo, né, Bruno? A gente estava conversando disso também, que está focado no produto. E hoje grandes empresas mudaram completamente. O foco não é mais o produto, não é mais o que eu vendo, é como eu vendo, a forma que eu vendo. Então, entender a jornada do cliente, quem é o seu cliente, onde ele está, qual é a forma. E a gente estava discutindo, inclusive, que dá para medir dados em relação a isso, né? Cara, o que eu acho interessante é que tem muita tecnologia, tem muito sistema, tem muita oportunidade. E ainda o varejo ele continua nesse processo passado. É por isso que a gente chega nesse consenso de que o varejo de hoje efetivamente ele vai acabar. Porque já deu, já foi, né? Aquele negócio de eu acordar, abrir a loja e vender e não ter que olhar para a internet, não ter que abrir um computador, a não ser para transacionar uma venda, porque isso já acontece desde 1900 e bolinha, mas já não é mais assim. Então, o cara que parou no passado, e a gente estava até brincando aqui com essa garrafa de água, né? Porque era uma tampa que eu precisei usar um abridor para abrir isso daqui. Cara, era só rosquear. Não faz sentido. Nossa, mas que conversa subsistencial. É exatamente isso. É o fato de eu ter que ter um abridor para abrir a tampa da garrafa. Cara, preciso ter CRM? Precisa. Você precisa usar a internet? Precisa. Você precisa olhar mais para o... Você comentou sobre ele olhar para o produto. Ele nem olha para o produto. Eu discordo desse ponto. Sabe por quê? Porque quando ele precisa se abastecer e o representante do distribuidor chega na loja dele, ele pede para o representante pedir para ele analisar o que tem de falta. E aí esse cara ele não está procurando a otimização da vida financeira e produtiva do varejista. Ele está procurando vender, que é o trabalho dele. Ele não está errado. Né? Ele não está preocupado com isso, ele está certo, ele tem que executar o serviço dele. E aí o varejista acaba tendo lá 50 e tantas apresentações de losartana e ele precisava ter uma. E aí ele pegou aquele recurso financeiro que vai comprar outras caixas de losartana de outras indústrias, porque aparentemente é uma oportunidade, e ele deixou de trazer um produto hype que está vendendo. Um negócio que vai passar alguém na loja dele que nunca ia entrar e viu que ele tem um bannerzinho ou lá um totemzinho bonitinho que está vendendo o Carmed da... sei lá o que é agora, é tudo dia muda, então é o Carmed alguma coisa. Mas vai fazer o cara entrar para comprar. Sim. Então, cara, eu acho que o varejista, concordo com você, acabou. O processo da antiga já era, cara. E não é difícil dele mudar a chave. Não é difícil. Ele tem que se adaptar a determinadas coisas, que eu acho que é para onde nós vamos aqui para a nossa conversa. Isso aí. E aí... se apresentando, né? Porque não fizemos. Marcelo, consultor, não é o consultor que vai te ajudar a precificar, é o consultor que vai ajudar você a ir para o next level, que é onde começou o nosso papo, que é você ir para o mundo da tecnologia / digitalização, que a gente vai discutir esse assunto aqui também. Então, Marcelo, obrigado por estar aqui com você, por poder falar com você e proporcionar para os varejistas que já são clientes da NAP, ou você que ainda não é, que vai tomar essa decisão nesse podcast, de se conectar à NAP e levar a sua farmácia para o next level. Então, cara, obrigado por ter vindo até aqui. Que bom. Eu estava aqui olhando para todos os lados para ver qual câmera. Tem tanta câmera tem três, aqui. Mas isso é inovação, né? A mensagem, isso é muito legal. Antes, para a gente adquirir um conhecimento, a gente tinha que ir em algum lugar.
Hoje você está no seu carro, você está ouvindo a nova televisão, né? A gente tem visto os dados, o quanto que um podcast tem movimentado dinheiro, mas justamente por quê? E é isso que eu falo de produto. O foco aqui não é o podcast, não é falar da TV, mas é a jornada daquele cliente. O que aquele cliente quer. E é isso, é se preocupar com o tempo, né? É isso que a gente vai discutir aqui. Cara, Muito obrigado. eu não vou esquecer disso porque a gente vai voltar nesse a gente assunto, volta. porque é importante. Bora. Eu tenho um certo conhecimento sobre isso, porque meu pai é radialista. Que legal. E aí acho que vem à tona. E é muito legal. Ti, obrigado pela sua participação de novo. Eu que agradeço por estar aqui com vocês. Espero que você contribua com o seu conhecimento em copy, em mídia, em tudo mais. O cara tem 500 empresas, então tem bastante coisa para falar. Murilão, dono da NAP, obrigado, mano, pela participação, por ter convidado o Marcelo. Murilo participa de alguns eventos que o Marcelo faz e sempre levando o conhecimento que ele tem do mundo de farma desde muito tempo. O Murilo tem muita propriedade para falar desse lance da farmácia antiga, tradicional, para o que está acontecendo agora, porque ele vem acompanhando isso desde muito tempo. Então, mano, obrigado por participar e me ajudar com as perguntas aqui para o Marcelo e para o Ti também. E eu vou fazer para vocês também. Conheço o Marcelo já há 15 anos, provavelmente, mais ou menos. O Marcelo prestou consultoria numa empresa que eu trabalhei, então acho que desde esse tempo a gente vem trocando ali figurinha, participando de evento, eu acho que vai ser bem bacana, porque eu acho que a gente vai trazer algo que até agora a gente não falou, né? Que é unindo um pouco a tecnologia com as pessoas e com a mudança de cabeça e principalmente postura do dono de loja, do modelo antigo para o modelo novo, né? Eu acho que esse é o ponto. O Murilo trouxe até um ponto antes da gente começar aqui, que é a primeira pessoa que a gente vai conversar aqui no podcast da NAP, que traz quais são as tarefas, quais são as mudanças de mente dentro da loja ao usar tecnologia e se digitalizar. Então, até agora a gente trouxe caras que são plataformas, que são entregáveis diretos. Então, eu contrato Profer para precificar. Eu contrato Delivery Pharmacy para ter meu canal de delivery, meu canal de venda. Eu tenho Infopop para guardar os meus documentos, minhas receitas, fazer análise de quem são os meus consumidores que estão trazendo receitas para minha farmácia. Mas o Marcelo traz uma ideia, um conhecimento, na verdade, que é, tá, a hora que eu pegar tudo isso e contratar todas essas ferramentas e trago para dentro da minha casa, como que isso efetivamente vai me ajudar? Então, vamos conversar com um profissional que entende dessa transformação. E minha primeira pergunta já é em relação a isso. Para você, qual a diferença de se ter tecnologia, trazer tecnologia e se digitalizar? Legal. Quando a gente fala de digitalização para um gestor, dono de farmácia, principalmente as independentes, a primeira coisa que eles pensam é sistema. Primeira coisa que eles pensam é qual app que eu vou estar. Primeira coisa que eles pensam é vou vender por essa plataforma, mas há alguns passos antes. A digitalização, o digital, né? Esse conceito de omnicanalidade, que é o nome que nós usamos, esse conceito, ele começa na mentalidade do quê? De entender o que o cliente quer e o que a empresa dele quer. Depois que eu penso nesse aspecto de futuro, de visão, vem as outras coisas, que é ferramenta. É claro que a tecnologia em si é um pilar, e é mesmo. Eu preciso de tecnologia, eu preciso de ferramenta. Mas adianta eu ter, por exemplo, uma ferramenta se eu não gosto dela? Vou dar um exemplo. WhatsApp, a maior rede social do mundo. O WhatsApp é uma rede social. A maior rede social do mundo. Aí, eu vou contar um episódio. Uma consulta médica, tal pessoa não conseguiu ir àquela consulta médica. Um parente daquele paciente não foi. No outro dia, ele pega o WhatsApp e manda, olha, infelizmente aconteceu um episódio tal, eu perdi a consulta. A secretária responde o quê? Dia 27 de maio, às 9 horas, sua próxima consulta. Observe. Olha como é uma questão de mentalidade. Cadê a empatia? Cadê a humanização? Na mente dela, ela achava que só falar assim pelo WhatsApp
responderia. E não é. Tem emoji para quê? Para dar sentimento. Tem empatia? Um familiar seu. Conta isso. Que dia que você pode? Por quê? Porque aquele consultório pensou só em um item, tecnologia. Ela não pensou nos outros pilares. Pilares esses que sustentam. Então, quando eu coloco qualquer ferramenta, por exemplo, a de vocês, que é incrível, vocês conectam tudo. Vários clientes da Desenvolva, mas antes, inclusive a Desenvolva indica, né Murilo? Sim. Indica vários clientes. Mas antes eu tenho que conversar o quê? A gente está entendendo jornada de compra? A gente está entendendo o tempo? A gente está entendendo que agora a gente vai vender em vários canais? O cara quer pensar em taxa de iFood. O cara quer pensar no Farmácia Zep. Não, cara, tem um passo anterior. É deixar de ser apenas físico. E aí vem outra mentalidade. Colocar um totem lá dentro. Por quê? Porque eu quero economia de tempo. Quem tem princípio, gente, não precisa de regra. Só que os donos de farmácia querem sempre pensar na regra. E aí começa, então, mentalidade. Liderança, mentalidade, visão, mentalidade, cultura do time, mentalidade, formação de departamento, mentalidade, criar indicadores próprios. E isso é mentalidade. Eu acho que tem um ponto legal no que o Marcelo colocou, e eu gosto sempre de fazer um comparativo, né, do que os grandes fazem para o pequeno entender aonde ele pode chegar e etc. Eu acho que o grande diferencial hoje para todo mundo aqui que tem a farmácia ali independente, associativista que ele visita, é efetivamente o atendimento na loja física, né? Eu acho que isso é um diferencial hoje, né? É chamar pelo nome, é ter todo esse processo ali de atendimento com o cliente. Imagina se essa loja consegue fazer exatamente o que o Marcelo colocou e levar isso para o mundo digital, né? Que a gente sabe que hoje o atendimento no mundo digital, na maioria das vezes, principalmente com grandes empresas, ele é muito frio. Né? Frio. O que isso pode trazer de benefício para essa loja fazendo poucas coisas. Por exemplo, eu implantei junto com o pessoal o iFood numa loja aqui da cidade e assim, pessoal muito cético ali de colocar o iFood, etc. E eles fizeram uma ação só, que era toda a venda do iFood, ele pedia pro consumidor avaliá-lo no iFood, né, as primeiras, e ele estava mandando ali um bombom agradecendo com uma mensagem. Então, uma simples mensagem dessa, se vocês olharem no perfil da loja no iFood, ele tem já um monte de avaliação. E a galera comentando, pô, recebi um mimo, legal, vou comprar dessa loja, etc. Então, assim, é esse tipo de coisa que faz a diferença. Né? Parece, às vezes a pessoa as lojas ficam pensando em criar coisas mirabolantes ali, né, para atender o cliente. E às vezes está muito simples de fazer. Mas, cara, o ponto que você colocou e o Marcelo colocou, cria essa separação desses dois caras. Os dois têm tecnologia. Porque a farmácia foi para o iFood. E o médico, a secretária do médico, ela tem uma atendente que usa o WhatsApp, que é a maior rede social da face da Terra. Ela pouco se importou com o ponto colocado pelo paciente de que ele não foi porque ele teve um problema com um familiar. E ela só respondeu assim, então, cara, ela poderia ter falado, então vem amanhã, né? Pelo menos isso. Ela deveria ser grosseira já de cara, né? Ela só falou a próxima data e ponto final. Exato. No caso da farmácia, o cara tá mandando um bombom com uma frase. E isso cativa, né? Cara, é que nem, né, tem uma padaria aqui em Leme, aqui posso falar o nome que não tem problema, mas, por exemplo, tem a Saint-Levan aqui. Quando eles abriram a Saint-Levan, e você fazia o pedido antes para ir buscar, ela escrevia com uma caneta própria mão uma mensagem na sacola. Da hora. Você parava para ler aquilo. Legal, da hora. Então, tipo assim, não é muito. É a empatia, foi a palavra que você usou. Então, cara, o bombom pode não ser relevante, né? Eu nem poderia comer o bombom, não posso comer. Mas a intenção, ela garante conquistar. E aí eu acho que é aí aonde essa tradição da farmácia antiga não pode deixar de existir. Essa parte não pode morrer. E dá para ir pro digital isso? Mas é aí que tá. Que é, o bombom você já dá, né? Ou tipo assim, você já dá desconto. Você já faz um monte de coisa, já não tem mais essa preocupação de, puta, mas o que eu faço? Faz o que você já faz. É só isso. E eu vou até usar um exemplo que, cara, rapidão.
não vou falar nome, mas uma farmácia de grande rede mandava mensagens frias pelo WhatsApp. Agora essa farmácia configurou no bot o seguinte: eu vou lá, vou lá e compro um remédio, dias depois ele me pergunta, colocando o nome do farmacêutico que me atendeu. Olá, eu sou a XPTO pessoa. Como foi o uso do remédio tal que você comprou em tal data? Eu sei que foi um bot. Eu tenho essa percepção. Tudo bem, have user, não have user, mas eu tenho a percepção. Eu sei que ele não se importou. Fez sentido? Já fez, já tá bom, né? É um pós-venda. Né? Já tá bom, já pelo menos ele vai me fazer lembrar dele e possivelmente eu vou lembrar do nome daquela farmacêutica. Eu lembro. Isso faz 15 dias, eu lembro. Então eu já sei quem é. Agora eu consigo associar nome e pessoa. Então quando eu for lá eu já tenho entre aspas, uma mentalidade de aproximação. Ou seja, o físico usou o online para garantir um pós-venda. O físico usou o online para garantir que eu lembre do físico. O físico morre? O físico não morre. Mas ele se reinventou? É aí que tá. A farmácia pequena que mandou um bombom ganhou aquele cara que nunca comprou dele? Tranquilamente. O que está na avaliação? Agora eu vou passar a comprar de você. Nem sabe quem o cara é. E o bombom legal, porque ele usou o bombom para avaliar o Google. Mas deve ter pessoas ali que tirou uma foto e foi pro Instagram. Sim. Então o cara faz duas coisas ali. Ele já vai avaliar o Google e ainda divulga no Instagram. Igual a sacola. Quantas pessoas não recebeu o textinho na sacola foi e postou aqui. É que, cara, você faz copy, né? Olha que interessante. O cara vai lá e recebe o bombom da farmácia XPTO que ele comprou pelo iFood. Ele tira a foto e coloca no Stories. Estou passando um dia difícil hoje, mas esse bombom animou meu dia. O consumidor faz isso, cara. Ainda mete um hashtag lá o nome da farmácia, pô, já alavancou o cara. Uma frase legal, o bar do Urso, por exemplo, toda vez que vai entregar um drink, vai uma mensagem. Muitas das vezes é assim, ó, ou você posta ou você vai apanhar do urso. A galera acha aquilo engraçado e posta, porque achou engraçado. E isso gera o quê? Gera engajamento. Qual é o princípio por trás disso? Ó, vamos pensar. A Azul consegue colocar 200 pessoas dentro de uma aeronave em 18 minutos. Há um princípio por trás disso. Há um princípio de economia, há um princípio que a aeronave não pode ficar a tempo. Todos lá entendem esse princípio. O varejo farma, ele precisa entender os princípios que estão por trás de uma omnicanalidade, eu vou repetir nisso, os princípios de estar no digital, os princípios da humanização, os princípios de processos, puxando isso. Quando você fala todos, você diz que o time da Azul está focado em fazer uma coisa, cara, encher todos 200 sabem pessoas. o que precisa Aí fazer. eu não Ótimo. consigo responder em 15 minutos uma pesquisa de preço. Eu coloco lá qual é o TMA de um atendimento no WhatsApp. Tempo médio de atendimento. Qual que é o TPA, que é o tempo de primeira resposta? Por quê? Porque o cara não entende o princípio. O time não entende. Não entende por quê? Vamos começar alguns desafios aqui. E eu estou bem ligado nisso. Primeiro desafio. O cara velhão de casa, que nós treinamos, né, vários, ele traz a cultura dele do WhatsApp do atendimento presencial igual no WhatsApp. Não é. É totalmente diferente. É totalmente distinta. Só que se eu conseguir manter princípio, eu consigo. Então, ele, e eu acho que ele está certo, por isso que eu defendo aqui que as farmácias que realmente querem crescer precisa começar a separar, é o que a consultoria tem feito e tem dado grandes resultados, separar ali esse canal dentro de um processo, porque isso aí é um processo distinto. Você pode até, para quem está ouvindo, criar uma escala de atendimento WhatsApp, mas o WhatsApp, cara... Eu consigo, Bruno, eu tenho dados sobre isso, eu consigo atender 5 pessoas no WhatsApp por vez, sem esse chatbot. Porque tem chatbot que economiza o nosso trabalho. Esses dias um cara me perguntou justamente isso. Eu falei assim, você acha que a IA está tomando o nosso lugar? Eu falei, não, nós que estávamos tomando o lugar deles, fazendo coisas idiotas. Entende? Não é? Não é, Bruno? Eu que estava fazendo um serviço idiota, de repetitivo. Agora ela me ajudou agora, a ser imbecil. Não, tranquilo. agora deixa as imbecilidades para ela. Eu consigo atender 5 ou 6 com empatia. Da hora. Perguntando. Eu não preciso mais ter farmacêutico em todo atendimento. Eu posso colocar uma pessoa. Marcelo, quando você fala, Show isso, quando né? você fala nessa separação ali do que é digital e do que é físico dentro da loja, principalmente com o WhatsApp,
Hoje você defende não deixar, por exemplo, o WhatsApp no balcão da loja. Não deixar. Isso é um ponto importante. Não deixar, porque eu estou sendo aculturado, pelo mercado, por vocês são especialistas em tecnologia também, eu estou sendo aculturado que eu quero agilidade. Eu quero um BlaBlaCar, eu quero o filme que eu quero. Gente, ó, eu tenho 5 filhos, né? A minha galera, a minha home ali do Netflix, da minha esposa, dos meus pequenos, são todos diferentes. Por quê? É tempo, é jornada. Então, eu estou sendo aculturado que eu quero agilidade. E, geralmente, nas farmácias, o WhatsApp ele é deixado de lado. Você dá prioridade ali pro balcão. Eu sou assim. Se eu pego um celular, é porque eu quero agilidade. Ou seja, é por isso que os totens estão virando, por isso que está indo bem totem. Porque, cara, eu já paguei essa conta. Não é só uma economia. A gente estava conversando, eu já paguei, cara. Eu quero ir por aqui. Quero ir embora, tchau. Eu não quero falar com ninguém. Eu posso não falar com ninguém? Eu só quero pagar embora? Pode. Eu sou assim. Às vezes não quero falar com ninguém. Decathlon, semana passada, peguei meu filho, eu tenho o Lourenço de 10 anos. Decathlon tá top. Peguei meu filho de 10 anos, até fiz um filme, fiz um vídeo. Falei assim, Lourenço, 10 anos. Você vai usar o autosserviço pela primeira vez sozinho. Você não quer essa bola? Sozinho, eu tô longe. Aí eu dei um sinal para a moça, porque sempre tem ali, eu falei assim, por favor, deixa ele, eu vou filmar aqui vocês, tudo bem? Ela ficou do lado, ela riu para mim, ele foi na jornada começo, fim. Essa nova geração, não quero falar com ninguém, cara. Não quero que você sorria para mim, não. Não é nem a nova geração. Aqui, por exemplo, Murilo e eu, 40 anos. Você também não quer, né, Bruno? Não quero, porque, cara, é tipo assim, caixa de supermercado. Eu demoro 5 minutos com o carrinho cheio. O cara que está na minha frente demora 1 hora. Eu tenho vontade de tacar meu carrinho em cima da pessoa que está na minha frente. Eu já deixei várias vezes, cara. Agora, a hora que eu vou lá no caixa automático lá, eu me viro, cara. Eu não preciso que ninguém passe um pote de, sei lá, de manteiga por mim, cara. É bizarro, sabe? Não é o tipo de relação que eu quero. Por exemplo, do que a gente está discutindo, fazendo uma comparação... Cara, é melhor que tenham pessoas me atendendo em volta no supermercado, me explicando determinados produtos que eu deixo de comprar porque eu não tenho conhecimento? Lá? É melhor. E o supermercado não tem essa persona que eu tô falando. Por isso que a farmácia vende mais. Porque, meu, se o cara que tá... Olha só que interessante. No Covabra aqui em Leme, eu fui pagar no caixa tradicional, porque aqui não tem o self-checkout. E aí, cara, apareceu uma tela no meio do... Um pop-up no meio da tela de pagamento dizendo que eu ganhei uma maçã amarela. Eu vi a maçã amarela, mas eu não vou comprar a maçã amarela. Eu não quero nem saber o gosto da maçã amarela. Mas eu ganhei 5 maçãs amarelas. Aí a gerente foi lá, pegou 5 maçãs para mim e trouxe. Eu comi, não gostei, mas eu ganhei. Tá bom. Só que se tivesse uma persona ali no hortifruti... Não é, a degustação é chato pra caceta, porque a degustação fica aquele cara com aquela bandejinha de merda e tipo assim, ele fica olhando pra mim pra pedir, eu não quero tua degustação. Mas se o cara vem e me explica o que é a maçã verde, melhor. Ou, por exemplo, o cara da carne me explica, ninguém explica. O que o Marcelo tá colocando, que é essa separação aqui pra farmácia, que é o quê? O cara do balcão tem que estar preparado pro balcão. O cara do WhatsApp tem que estar preparado pro WhatsApp. Então, isso se chama processo, né? Se a gente voltar para a história da Azul, como é que eu faço a minha farmácia virar Azul e colocar 200 pessoas em 18 minutos dentro de um avião? Não é incrível? Vamos traduzir para a farmácia? Como é que eu faço 200 vendas com uma pessoa que consegue falar com 5 pessoas ao mesmo tempo no WhatsApp? A conta é simples. E assim, só que é muito legal isso. E isso a tecnologia dá. O mundo hoje é hiper personalizado. Falei aqui do Netflix, né? É hiper personalizado. A gente está falando da mesma tela, do mesmo produto, mas de forma diferente. Hiper personalizado. A tecnologia consegue algumas coisas. Ela consegue escalar. Ela consegue... Eu tô aqui em Leme, mas você consegue comprar um produto lá de Campinas. Cara, a loja física aqui que está só de 8 e 18, perdeu.
Porque a tecnologia consegue escalar. Eu não preciso mais, eu tenho falado isso para os meus clientes, talvez você não precise mais abrir tanta loja. Abre mais esse assunto. Por exemplo, a farmácia não é 24 horas. Só que ele não é 24 horas fisicamente. Fisicamente. Né? Beleza, mas aí ele quer entregar de madrugada. Ok. Como que ele coloca isso no processo dele, por exemplo? Existe, vamos lá. Sem tecnologia, ele não precisa ir muito longe para isso. Ele não precisa colocar muitas coisas. Sim. O que você pensa disso? Uai, existem plataformas, né? Existem. Vocês são mais hábeis até para poder falar isso, mas tem Magalu que faz isso, tem quem mais? Mercado Livre, Shopee. É todo esse povo. Todos os apps, okay? né? Todos os apps. Hoje dentro do iFood, você consegue, e a próprio gente tem iFood. feito isso na NAP, deixar entregas programadas. Então, por exemplo, às vezes o cara tá ali navegando de madrugada, ele tá com febre, ele precisa do remédio logo para amanhã, entregar para o filho na escola. Ele já consegue agendar a entrega também. E quem faz isso é tecnologia. Por exemplo, vocês viram uma entrevista do João Branco, né? Eu gosto daquele cara, eu conheço ele assim até pessoalmente. E é tudo análise de dados, né? E aí perdi o outro assunto, mas vamos falar desse. Por exemplo, quando a pessoa compra um Ozempic, qual é o produto na cesta que anda junto com o Ozempic? Chocolate e sorvete. Vagabundo. Por quê? Chocolate, sorvete. É o último desejo. E é o último desejo dele. Você tá tirando. Quem que trouxe isso? A análise de dados. Mas olha o princípio. Não é o dado pelo dado. E eu lembrei disso porque o Murilo falou da madrugada e você também. Quais são os produtos que mais se vendem de madrugada? Né? Então, há uma cesta aí. E há uma inteligência, mas isso tem um princípio por trás de tudo isso. Sabe que é da hora você falando, cara? Tipo assim, você acha que o cara... Olha, eu vou pensar com a cabeça do varejista que está assistindo a gente agora, né? Ele está super confuso, eu acho. Mas, por exemplo, não vou entrar no iFood porque a taxa é muito alta, né? Não é essa conversa. Não é essa conversa. Eu não vou fazer delivery e contratar uma empresa terceira porque daí eu vou cobrar do meu varejista a entrega. Não é essa conversa. Não é essa conversa. Eu não vou abrir a minha loja 24 horas porque eu vou ter um monte de imposto, eu vou ter um monte de custo. Também não é essa conversa. Tá, beleza, agora eu vou decidir vender 24 horas porque vocês aí me convenceram de fazer isso. Nem estou tentando convencer ninguém. Mas é tão simples. Vou usar 2 nomes só. Eu vou fazer a venda só pelo WhatsApp, porque eu não vou ter ninguém atendendo na porta da loja. E eu vou usar o Uber Direct para poder fazer a minha logística, porque tem Uber em Campinas 24 horas trabalhando. Esse Uber Direct, ele só abre o porta-malha, eu coloco a sacola dentro do porta-malha, ele vai para casa do cliente, para apartamento, para onde for. E a hora que chega lá, ele abre o porta-mala, a pessoa vem, pega o produto que está numa sacolinha lá dentro. Às vezes o Uber não precisa nem trocar ideia, porque ele não precisa ter relacionamento. Ele só é a ponta logística. Não precisa ter nada disso. Não. Cadê a dificuldade de eu tomar uma ação como essa? Não existe. Não existe. Então, eu acho que o ponto principal é aí, entra em cima do que o Marcelo colocou e a gente vem falando. Aqui talvez você não precise abrir uma nova loja. É isso você que pode diminuir o custo de uma loja física com a venda online e ter, às vezes, 2, 3 lojas o que você está vendendo no físico no online. Mas observe que, de novo, quem tem uma cabeça assim, tem uma cabeça não focada no produto. Ó, vamos analisar. Quando a Kodak... A gente sempre fala da Kodak, vocês já ouviram. A Kodak, ela era líder em produto. Ela melhorava produto. Melhorando. Foto. Foto mais rápida. Foto Polaroid. Foto impressa assim. Foto grande. Qualidade de foto. Pixel de foto. Não. O mundo hoje não quer saber. A empresa que focar no produto, ela tá lascada, ela morreu. Aí veio um cara e falou assim, não, mas tira esse negócio aí. Não, agora o povo quer diferente, o povo quer tirar foto no próprio celular. Eles nem querem mais impresso. Mas eu sempre acreditei nisso. Acabou. Perdeu. Todas as empresas, por exemplo, vamos falar de banco, o próprio Netflix, Uber, porque a gente está falando aqui agora. Você imagina, eu tenho comentado assim, vocês assistiram a Sessão da Tarde?
Pô, Qual era o filme que passava? Goonies, pô. Quinta-feira. Lagoa Azul. Lagoa Azul. Hoje é quinta-feira. Qual filme que vai passar? Lagoa Azul. Que filme que você tem que assistir? Lagoa Azul. E você? E você? Eu não quero Lagoa Azul, caramba. Eu não gosto daquele cara. Eu não gosto do cabelo dele. É ruim. Eu assisto o que eu quero. Tá bom. Vamos trazer isso para o nosso mercado. Hiperpersonalização. Ninguém vendeu e o filme. ganho de escala. Né? Eu acho que agora dá pra gente colocar a conversa no chão. Que é assim, até agora, a primeira linha de raciocínio foi a farmácia tradicional vai embora. Vai embora. Ela tem que se reinventar. Aí falamos de um monte de coisa aqui que, pode virar um turbilhão. Para alguns fez sentido, para outros não fizeram. Colocando a conversa no chão, ninguém falou de precificação, de produto, qual é o melhor losartana, qual é a melhor indústria, qual é o melhor distribuidor. Ninguém falou de nada disso. E a gente também não falou de nenhuma tecnologia que inevitavelmente eu tenho que ter para eu poder vender, para eu poder ser melhor. A gente está falando de adaptação às necessidades do consumidor. Ele quer rápido, ele não quer ser atendido. Personalizado, ele não quer uma resposta fria, ele quer falar com um negócio que pode ser alguém ou um computador, mas que responda de um jeito convidativo. Ele quer um brinde, ele quer alguma coisa, ele quer aquele aconchego, né? Tudo isso você, varejista físico, sabe fazer. Aquele cara que está vindo no online e fica fazendo materinha em qualquer lugar dizendo que o varejo físico vai morrer, abraço, né? É só você se reinventar. A Amazon, olha o que a Amazon fez. A Amazon abriu loja física. Tem o supermercado dos caras. Então, né? Beleza, mas a Amazon, antes de chegar nisso, ela focou o quê? Em experiência. O que é a experiência? A entrega, a velocidade da entrega, o atendimento, múltiplas formas de atendimento. Então a gente falou aqui de totem na loja. Eu não quero falar com o atendente. Eu só vou lá e me resolvo. Mas ele quer, então ele vai falar. E se você está com medo da grande rede, você já está perdendo muito nessa história, porque na grande rede, quando eu compro online, eu tenho que falar com alguém para esse alguém me entregar o produto. Nem a grande rede ainda está preparada para tudo isso. Ela está tentando, só que ela já está um passo à frente. Isso é inevitável. Mas se eu compro numa grande rede, que tem aqui na minha cidade, em Leme, eu compro pelo app, eu compro pelo site, eu tenho que ir no balcão para falar que eu tenho que retirar um pedido. Ainda não está completa a jornada. Então, se você está com medo de fazer esse tipo de coisa, o que é pick-up collect, o que é retirada na loja? Cara, é uma das paradas mais naturais para se fazer, para se decidir. Você falou Leme, né? Mas já existem farmácias no sul com lockers. Eu já estive, onde eu aprendi isso nos Estados Unidos, eu vi isso há uns 8 anos lá. A Amazon já começou os lockers aqui e há uma rede de farmácia no sul testando. Eu vou te explicar exatamente como ela faz. Sim, beleza. Convênios médicos. Desculpa, convênios de farmácia. Então, eu tenho uma grande indústria, tenta pensar aqui, e eu fiz a minha compra, eu entrego nos armários, lockers, né? Vem uma senha no meu app, eu abro o locker com a minha senha, o meu produto está lá. Estados Unidos tem muito isso. Nos Estados Unidos tem, no Sul já começou e a Amazon começou. E o que é legal, aonde que a Amazon tem feito os armários, os lockers? Aonde que ela tem colocado? Aonde? Nos lugares de mais passagem. Exemplo, na minha farmácia. Eu estou discutindo isso. A minha farmácia precisa física, a minha farmácia física precisa de trânsito. O que eu fiz? Eu coloquei um armário do Mercado Livre dentro do meu... Trazendo o consumidor para eu dentro da minha trouxe loja. acordo. Em São Paulo, a Amazon está fazendo isso nos shoppings, né? Levando gente. Metrô. Discutindo segurança, metrô. Minha senha, cara. Lá nos Estados Unidos eu vi na 7-Eleven. Aproveitando que você falou de estatística e o Bruno falou de atendimento, e voltando a falar do Branco, João Branco. Ele fala o porquê que ele decidiu arrancar o McFish, né? Fantástico. Porque acho que a cada 1 milhão de pedidos de Big Mac saiu o McFish. E aí dentro da estatística ele viu que toda vez que saiu o McFish a equipe travava para fazer a cozinha, porque eles não lembravam de como fazia o McFish. Ele falou, não faz sentido ter. Eu vi isso aí, A estatística fala para mim que eu tenho que arrancar o McFish e manter forte o Big Mac. Analisar os melhor números, atendimento. Então, a importância da estatística. Até porque, jogando para vocês, eu vejo também uma empresa de dados, né? Eu vejo que vocês têm muitos dados. Até uma pergunta. Há uma discussão, Bruno, Murilo, há uma discussão dizendo que
o digital, essa coisa de vender em vários canais, não dá para rastrear, parece que tem coisa que não vale a pena. Queria jogar essa pergunta para vocês. Por quê? Deixa eu falar de mentalidade antes para jogar. Porque quando o cara vem lá, ele vende a losartana. Quando o cara vem lá, então ele olha assim. E eu falei que a farmácia não pode mais viver na Idade Média. O que é a Idade Média, né? Murilo, todo mundo é na média. O meu cliente é o idoso. Desculpa, você está extremamente enganado. Seu cliente é de todo mundo. Dá para medir resultados no digital? Pergunta para os senhores. Meu Deus do céu, cara. É tipo, a gente fica numa discussão profunda. O Murilo pode se aprofundar muito mais do que eu, mas, por exemplo, o varejista só vendendo no iFood. Pelo iFood ele consegue enxergar valor da transação, pedidos que foram comprados, método de pagamento, nome do consumidor, bairro do consumidor, se ele usou um cupom, se ele for atraído por um cupom. Qual que cupom? Nem o varejista gerou o cupom, pode ter sido o próprio iFood ou uma indústria ou qualquer outro stakeholder. Ele nem sabe a origem. Ele viu que teve um cupom, só que ele vai lá e clica e ele vê que cupom. Por que eu precisaria saber isso? Ué, a Sanofi pode ter pago um cupom de frete grátis porque você colocou uma heterogermina, o consumidor colocou uma heterogermina no basket. Isso já acontece. Porque a Ipera colocou lá um cupom, porque a Coty colocou um cupom. Aí o varejista acha que está mitando, mas tem um cara fazendo estratégia de branding, alavancando o nome dele usando o iFood para isso, e aí fez aquela loja vender mais hoje e ele acha que não sabe por que aquilo aconteceu. Marcelo, é uma quantidade de informação que o cara só não toma decisão com base em dados porque ele não quer. Eu acho que tem algumas coisas para a gente quebrar a utopia. Primeiro, né? Só preciso ir no banheiro, não aguento mais. A primeira, o varejista hoje ele faz um movimento muito forte, às vezes, de uma campanha de jornal de oferta, uma rádio local, né? Como ele está mensurando esse resultado? Né? Quando ele faz no iFood com cupom, esse cupom ele só é exercido mediante uma compra. Ou seja, ele consegue mensurar, porque ele só vai pagar aquele cupom, aquela taxa de entrega ou aquele percentual que ele fez em campanha junto com o iFood através disso. Então, olha só como é importante a gente já desmistificar algumas coisas relacionadas a isso. Quando o Bruno fala que a gente pode trazer muito dado, hoje a gente tem uma visão já nos apps, e aí não só o iFood, mas todos, que o grande conversor de venda, mais de 92% dos cupons mais utilizados é em cima de frete grátis, que é a melhor estratégia para ele elaborar, para ele alavancar ali o delivery dele, e aí não só no app, mas no Instagram, no próprio WhatsApp, em oferecer um frete grátis para o cliente dele, para a primeira compra, por exemplo. Então aqui, Marcelo, a gente tem 1 milhão de formas de trazer esses dados. Hoje, por exemplo, o iFood, ele em média, ele é 2,3% maior o ticket médio de venda do que do balcão da loja. Isso a gente analisando ali na NAP, todas as lojas conectadas. O que eu quero dizer? A farmácia está vendendo ali R$35 de ticket no balcão. No iFood é 73, 75, 80 reais. Então, sempre esse cara ele tem a oportunidade ali de analisar. Claro que nem todo mundo é analítico. Então, o que a gente tenta aqui do lado da NAP? Deixar esses insights mais fáceis, né? Mostrar para ele ali, eu não tenho tempo para olhar tudo isso, mas o que eu vou tomar de decisão? Primeiro, subir a maior quantidade de itens possível dentro das plataformas. O consumidor não quer só a curva A, ele quer comprar o Ozempic e o chocolate. Então, você tem que ter todas as possibilidades. Isso aí é uma mudança de crença também. Exato. Todos os algoritmos de aplicativo, de Google, de Instagram, de Meta, primeira coisa que ele olha é a quantidade de produtos ativos, a mudança de preço e estoque. Imagina o iFood ali, você ter 100 produtos e você ter 5 mil. Que loja você acha que vai aparecer primeiro? Você fala que o próprio iFood vai... Todos. Vai Primeira régua. Esquece preço. Esquece preço. Primeira régua é quantidade de sortimento. Que legal. Eu tenho uma pergunta para você. Você que é nosso especialista em tráfego, uma das coisas que você faz. Como que você encara iFood e a Farmácia Zep, toda essa forma de venda digital para a farmácia física? Porque eu tenho uma compreensão disso, que isso também é fonte de tráfego, não só o tráfego pago, mas tráfego também
para conhecimento? Uma pergunta para você. Legal, muito bom. Através do tráfego, a gente consegue metrificar duas coisas importantes. A primeira é fortalecer o WhatsApp, que a gente já discutiu e não é a pergunta no caso, mas principalmente focar nos aplicativos de deliveries. Então, quando o farmacista ele nem está rodando o tráfego pago, mas ele está dentro do iFood, o iFood está colocando ele em ascensão, Evidência em vitrine, automaticamente aquilo está gerando um tráfego de pessoas olhando o destaque, olhando o produto, que é muito o que aconteceu com uma farmacista, que a gente tem autorização e a gente utiliza o dashboard dela. Ela foi muito esperta, ela pegou um whey protein, que é um produto que ela tinha uma margem muito boa, e colocou um desconto muito grande. Aquilo gerou o quê? Gerou um tráfego muito grande de pessoas vendo o perfil dela e, consequentemente vendo a vitrine dela. Tanto que ela fez 36.945. 59 mil em fevereiro. Em fevereiro? Ela começou no dia 31 de janeiro, finalizou fevereiro com 59 mil vendidos dentro de um canal. de um aplicativo. E qual foi a estratégia? Ela fez uma isca. Ela botou ali um produto, gerou um baita de um desconto, botou muita gente. Então gerou um tráfego muito grande sem que ela desembolsasse R$1 em tráfego pago. Você está querendo falar então que isso pode ser considerado como um CAC, que é uma linguagem que vocês utilizam. O bombom é um CAC. Ensina sobre isso. Exatamente. Fala, Bombom porque é um senão a CAC. gente fala de CAC e os caras não entendem. O custo de aquisição do cliente. Então, cara, o bombom é um CAC. É um mimo que se torna um CAC. Ou seja, quanto que me custou o bombom? Tá, para ganhar aquele cliente, então, para ele escrever uma avaliação e dizer para todo mundo que agora ele passa a comprar da minha farmácia no iFood ou até fisicamente, quanto que me custou um bombom, um sonho de valsa? 50 centavos? R$1? Foi seu CAC. É como o Thiago está dizendo. Eu estou comprando muito bem o Whey XPTO. E aí eu tenho, cara, uma margem insana. Eu posso esgoelar minha margem. Eu posso não querer ganhar nada no Whey. Mas eu posso criar estratégia no iFood, por exemplo. Cara, esse Whey aqui eu não vou ganhar nada. Eu vou vender pelo menor preço possível. Eu vou para cima de todo mundo. Eu vou ser o menor preço da cidade. Mas eu sei que quando eu vendo Whey, eu vendo creatina. Quando eu vendo Whey, eu vendo o bottle. Quando eu vendo Whey, eu vendo o maltodextrina e assim sucessivamente. O que acontece? Esse cara começa a entender que ali ele não tem lucro, mas ele consegue fazer com que aquele cliente olhe para ele de forma diferente. Ou seja, eu estou usando a tecnologia para fazer meu CAC, que é o custo de aquisição de cliente, já garantindo que eu vou sustentar esse cliente ao longo tempo. E às vezes está pagando mais barato no Whey, porque colocou bastante desconto, mas às vezes está pagando mais caro do que do concorrente a creatina ou qualquer outro produto. Exato. Que é lá que você ganhou, teve um... Sabe o que é mais da hora dessa conversa? É assim, ó. Aonde que eu vou saber se eu estou barato ou não? Aí a gente tem Proffer, que o varejista vê o preço baixo, médio e alto daquele item. Ou seja, ele já sabe por quanto ele vai vender e na região dele Até onde ele pode chegar. Até onde ele pode ir. Aí, continuando sobre os dados, pela NAP ele tem o IQVIA, que ele consegue fazer uma análise do Brick para entender qual o poder de venda daquele produto e se aquele produto efetivamente é vendido na região dele. Então, olhando para a pergunta dos dados, ele consegue fazer uma análise 360 e, tipo assim, 30 minutos sentado na frente do computador para entender o que ele tem que fazer para poder ganhar um cliente novo. E aqui eu acho que vale a gente colocar um outro ponto que a gente não discutiu. Eu acho que toda farmácia hoje, Marcelo, principalmente essa que a gente está focando aqui nessa conversa, ela tem uma certa restrição de PBMs, algumas coisas assim, no sentido de controle, de todo o processo do PBM. O que está acontecendo com esses apps hoje? As próprias indústrias estão colocando cupons dentro dos apps, né? Então, hoje, dentro do iFood, você tem cupom da Sanofi, você tem cupom da Hypera, você tem cupom da Bozano. Eu posso listar ali, pela última vez que eu vi 292 cupons liberados para farmácias no Brasil. O que esse cara faz? O dono da loja aceita aquele cupom, quem vai subsidiar em cima de qualquer campanha ali é a indústria. Ou seja, ele não está precisando vender, esperar chegar uma mercadoria ali. Claro que a gente está falando de produto livre, de prescrição, não de efetivamente do PBM, mas você entende que está tendo uma mudança da indústria, trazendo o cupom de desconto, ao invés de toda uma estrutura de cadeia com distribuição, etc., custosa, relacionada a essa parte de PBM. Então, hoje, por exemplo, o Bruno falou da Enterogermina e a gente acompanhou um processo com a Sanofi, com o iFood, onde quando o cliente estava na farmácia e comprava a Enterogermina, o frete era da Sanofi. Ou você comprar qualquer produto da Bozano,
com desconto. Essa semana, o cupom mais utilizado nas farmácias tem sido da Unilever, desodorante. Tá? Unilever está dando 20% de desconto no desodorante. Não é a farmácia do Murilo, não é a farmácia do Marcelo, é a Unilever. Só que o consumidor está vendo na minha farmácia, ele acha que é eu que estou dando esse desconto. E aí quando o iFood faz o repasse, ele volta aquele desconto que você deu dentro do Aí vem uma pergunta, vem uma pergunta interessante que aí o varejista pode estar se fazendo, mas qual o objetivo da indústria com isso? Posicionamento. Ele quer o share. Então ele aprendeu que pelos canais de delivery, se ele se autoposicionar nos canais de delivery, ele garante o share dele, porque alguém vai entrar e comprar desodorante, então vai ser o meu. Mas aí, beleza, eu varejista, que preço eu tenho que colocar? O seu preço. É o preço do varejo. Ele não se importa, ele está dando 20% de desconto para o consumidor em cima do seu preço. Quem que paga o desconto? A indústria. Então, cara, olha o direcionamento. E sabe o que é legal? Quando o cara deixa isso ativo no iFood, e aí o farmacista não precisa ficar olhando isso toda hora. Ele consegue deixar isso habilitado lá. Então, toda campanha que entrar da indústria, ele vai aceitar. Ontem eu recebi uma mensagem de uma loja e o cara me falando, cara, não sei o que está acontecendo, estou vendendo tanto desodorante. Cara, olha que maluco. E ele percebeu. E assim, não era um desodorante, tá? Eu peguei as vendas dele, por exemplo, tinha venda que tinha 12. Tem maluco que comprou desodorante por ano. Sim. Então, assim, olha a oportunidade que a loja tem que às vezes ela não está usando. E tem um ponto importante, não sei se vocês já pensaram, que eu sempre olho a quarta camada. Eu, particularmente, Marcelo, tenho essa mentalidade, a própria Desenvolva, o nome da empresa, é nossa cultura. Qual é a indústria que se deu bem com loja própria? Na memória de vocês, Murilo, Bruno, uma indústria, vai. Uma indústria que se Uma deu... indústria que Nike. se deu... Hã? Nike. Não, ela não tem loja própria. Mas já teve bastante. Não, são Não? todas franquias. Ó, lembra uma? Aqui em Leme. Uma que eu quero... Swift. De quem é a Swift? Ah, Swift, sim. Então, o restante são muito poucas. O que a indústria quer? Ela quer dados. Ela quer aprender sobre cliente. A história do cupom, eu falo até por andar com indústria, além de tudo isso, que é fantástico, tudo que vocês falaram é fantástico. Isso é trade, mas ela quer aprender sobre o consumidor. Quem usou aqui? Porque a moeda é a moeda do dado. Quando eu trabalhei no Zé Delivery, eu, Marcelo, trabalhei na operação, na montagem do Zé. Quando a Ambev fez o Zé, o que os distribuidores pequenos falaram? Não, vai quebrar a gente. Eu falei, não, eu vou estimular. Hoje o Zé vende através Do distribuidor. deles. Não, muito pelo contrário, fortaleceu. Eu falei assim, mas o que vocês querem então? Inclusive a operação, por muito tempo, não fechou. Eu quero dado. Hoje, por que o Zé vende Heineken? Ele quer mesmo. Porque ele entendeu. Porque eu quero saber quem compra Heineken, caramba. Eu quero, então, dados. Eu quero entender performance. E a tecnologia, por exemplo, quando eu saio da indústria, eu mando o produto do varejo, quem comprou? Não é mais Idade Média. Nenhuma Nielsen, nenhum IQVIA, nenhum Close-Up. Honro e esses caras têm meu respeito, mas nada substitui os dados que a NAP tem. Nada substitui os dados que o iFood tem. Nada. Por quê? Quem é você? Por exemplo, a Carol que está aqui, ela é vegana, né? Você acha que a tecnologia, que aquele aplicativo que está no celular dela, sabe ou não que ela é vegana? Sabe ou não sabe? Sabe. Que oferta vem para ela? Coisas relacionadas Cara, olha o Insta. Esses dias eu tava brincando. Olha o Insta da Carol e olha o meu. Cara, o meu, oferta e o dela. O que ela compra, o que ela consome. diferente. Mercado Livre. Isso a indústria O meu tá muito pagando. louco. O meu é fralda, tênis, carro. Isso mesmo, hein? O meu, sabe o que é? O meu e do Murilo. Escolinha de futebol, treinamento em casa, YouTube em casa, porque nós temos filhos, mesma idade praticamente. Aonde eu quero chegar? Aí, o que a tecnologia faz? E é isso que é mais um princípio que eu quero que o pessoal guarde aqui dessa live. Você precisa entender de dados. Você precisa cadastrar direito o produto. Vamos citar rapidão aqui. Você precisa cadastrar direito o produto, cara. Você tem que... eu tenho que ter um cara exclusivo. Que saiba, né?
cadastrando. Isso tem aspecto tributário. Você tem que olhar número. Você tem que fazer DRE. Tá vendo? Tá vendo que não é, como é que é a ferramenta? É um princípio. Não é o percentual do iFood, Pra né? você, então, falar de dado, pelo amor de Deus, você só trabalha com isso. Eu queria te devolver a pergunta. Vai. Na sexta-feira eu conversei com um farmacista chamado Márcio. Eu não faço X1, eu estava lá e eu estava falando com a pessoa, eu entrei com ele no Meet. Ele falou que há 4 anos atrás ele viu um comercial da NAP. Mas ele estava sozinho na cidade dele, não tinha concorrente, ele não tomou a decisão e seguiu o jogo. Coitado. Aí ele falou, cara, ele falou assim, ó, ele usou essas palavras, né? Que eu falei que eu ia falar da história. Ele falou, Deus colocou o patrocinado da NAP de novo na minha frente. Eu cliquei e marquei a reunião. E aí ele falou, eu tô entrando agora, eu podia ter sido pioneiro na decisão da tecnologia, da digitalização, e agora eu estou entrando atrasado, porque nesses 4 anos derreteu meu faturamento em 40%. Chegou rede, chegou uma galera e eu derreti. E ele falou, agora eu vou tomar a decisão e vou entrar. Na hora ele pagou, março, sexta-feira. E aí são 3 decisões que a gente vê todos os dias. É a galera que fala conosco, mas segue a vida e não toma decisão. É a galera que está entrando e sendo pioneiro no negócio na cidade dela. Ou é a galera que está um pouco atrasado, que vai recuperar, vai levar um tempo, mas está entrando atrasado. E aí, aproveitando que eu estou ouvindo de vários farmacistas isso todos os dias, o que é Desenvolva Day? Tá, vamos falar disso. Muito bom, gostei. É claro que nós temos que pagar a conta. É claro que eu tenho que pagar a curva ABC. É claro que eu tenho que contratar. É claro que eu tenho que demitir. É claro que eu tenho que limpar a farmácia. É claro que eu tenho que cuidar de estoque. Então, eu tenho aprendido com um pessoal bom, quero até honrar Sérgio Mena Barreto, né, que eu tenho andado com ele por muito tempo. E o Sérgio traz um conceito de ambidestria. Qual que é a lógica? Eu tenho aqui, o que é uma pessoa ambidestra? É uma pessoa que é fera com as 2 mãos. O mundo está mudando rapidamente. A gente está falando rápido, mas a Netflix tem 18 anos, Uber tem quase 20 já, né? Então, a gente fala que é rápido, mas é uma mudança, mas é rápida. Eu preciso ter 2 mãos, isso é uma ambidestria. Eu preciso hoje cuidar da minha operação, mas eu preciso ter uma mente de futuro. Eu acho que o grande projeto das minhas maravilhosas conexões, e a NAP é uma delas, é trazer o futuro para essa mão da ambidestria. Então, a NAP, a Desenvolva, é aquelas empresas que a gente cuida do agora, a gente está falando de cupom, a gente está falando de pagar conta, a gente está falando assim, 20%, você acabou de falar, eu acho que você tem que tomar uma decisão, mas nós aqui também temos um compromisso, não dessa tecnologia do futuro, que isso é mentira. Você viu o cara fala assim, eu estou colocando as tecnologias do futuro. Eu falei assim, meu Deus, ela não existe. Porque ela é do futuro. Não vai acontecer. O que a Desenvolva, a NAP e essas parcerias a gente está fazendo é a tecnologia do agora. Sim. Qual é a tecnologia do agora? Você tem que fazer isso, você falou isso várias vezes. Então, e nós tomamos uma decisão, né, junto com o Bruno e vários outros parceiros, de trazer o futuro para o agora. Então, isso aqui que a gente fez é uma pequena discussão que a gente vai fazer em alguns eventos, né, que a gente vai rodar o Brasil, eventos presenciais, né, sim, porque a gente quer ter esse touch, esse X1, né, a gente quer ter isso, mas a gente também está trazendo o futuro, mostrando para esses donos pequenos, médios, que é possível ele ter essa cultura de digitalização. A gente não está falando de sistema, gente. Não. A gente não está falando de sistema, eu quero que você me entenda. A gente não está falando de tráfego ou não, de iFood ou não, de preço ou não, de taxa de 12% do iFood. Esquece. Isso aí são pedágios que você tem que... Eu quero saber se você vai pegar a estrada agora e vai para Campinas. É isso? Se você quiser ir de avião, se você quiser ir de carro, se quiser um helicóptero, isso é uma outra discussão. Então, o Desenvolva Day é esse, é um evento itinerante que a gente está em acordo aqui, rodando o Brasil. Temos agora uma primeira edição, mas a gente está rodando o Brasil. Então, é isso que é o Desenvolva Day. É alta expectativa, né? Como é que vocês estão assim de expectativa? Eu acho que aí a gente entra também nessa parte que do lado da Desenvolva, pegar na mão desse farmacista e mostrar como é o processo dessa implementação, né? Vão ter vários parceiros de tecnologia, a gente é um dos ali, e eu acho que esse é o diferencial, né? A gente hoje trabalha muito no digital, mostrando, mas no evento presencial,
O Marcelo e o time dele vão trazer para esse dono de loja exatamente os processos que ele tem que adotar, além de toda essa parte tecnológica que a gente está falando. Então, acho que vai dar para a gente estressar muito essas ideias, mostrar exatamente o que é essa mudança, né? Aplicar isso com os varejistas e trazer cases reais em cidades pequenas, mostrar que isso é para qualquer cidade hoje. Se a gente pegar hoje, basicamente, 3 aplicativos do Brasil, tá? Que é o iFood, o próprio Rappi, que está nas grandes capitais, e o que chama Aikfome, a gente já tem quase que 92% de cobertura do território nacional. Né? Ou seja, das 5.500 e poucas cidades, a gente já está em 92%. Então, não interessa se a sua cidade tem 10, 7 mil habitantes, tem alguém ali comprando alguma coisa no mundo online, etc. Eu aprendi uma coisa dentro... Eu tenho um ponto para lembrar de uma frase do Marcelo, mas dentro disso, se não tiver delivery na tua cidade, tem alguém comprando no Mercado Livre que mora na rua da tua farmácia. Se não tiver um delivery na sua cidade, tem alguém comprando da Magalu, da Amazon, de qualquer um desses lugares. Ou consumindo rede social por 3 horas por dia, pelo menos. 3 horas e 59 minutos é o tempo mínimo que um brasileiro navega no Instagram e no Facebook por dia, sem considerar a navegação dentro do WhatsApp. Então, pegando esses pontos, você tem que mudar a cabeça. Eu acho que um evento como esse ajuda você, varejista, a ouvir problemas que às vezes você tem, discutir problemas com a pessoa que vai sentar do teu lado e até abrir perguntas e abrir discussões, porque, obviamente, num evento como esse, a gente tem a oportunidade de discutir profundamente mais os assuntos. Exato. E aí o legal é que começa uma pergunta, começa uma resposta em seguida, outras perguntas e outras respostas vão nascendo para a gente poder criar todo esse conhecimento que só um evento físico traz. Exato. Online, legal, eu sou apaixonado por viver pelo online. Eu dedico muito mais tempo à minha família hoje do que lá atrás. Mas, cara, esses eventos ajudam a gente a discutir assuntos mais profundos que, às vezes, para você é complexo, mas a gente já vai ter uma resposta clara para te dizer, cara, faz isso. É como eu mesmo coloquei um exemplo aqui, eu já me vi respondendo exatamente essa história. Puta, como é que eu venderia à noite em Campinas? Uber Direct e WhatsApp. Uma pessoa. Uber Direct e WhatsApp. Às vezes nem essa pessoa, porque se eu tiver a venda acontecendo pelo chato bot, vamos dizer que ele fique um pouquinho mais legal de madrugada, porque ele vai funcionar para alguma coisa, é uma pessoa fazendo o processo da logística do produto indo para a sacola, para dentro do carro que vai entrar. Cara, é tipo assim, parece muito, mas não é. É porque às vezes eu estou parado na farmácia antiga e eu não virei essa chave. Então acho que um evento como esse ajuda o varejista, cara, deixa eu ver se esse horizonte faz sentido para mim. E não é futuro, tá? É um presente que você não está olhando para ele. É o exemplo do ambidestro, né? Eu só estou olhando para a mão do processo, do produto, do preço, da DANF, de imposto, de não sei o que tem. Mas a outra mão, ela está junto aqui, ó. Ela só está separada por um corpo, né? Ela está aqui. Você pode juntar as duas, que é o quê? O hoje. E o hoje tem uma porrada de coisa para usar. Como é que eu me adapto? Um evento como esse te ajuda a te dar um direcionamento. É isso aí. Fera, né? Então, convidar todos vocês, estará lá a NAP, Único Contato, quem mais? Farmácia Zep, Alpha 7, tem vários outros sistemas. Já tem data? Que estarão, já tem data. O próximo dia 26 de junho, vamos começar rodando Uberaba. Mas eu não queria falar a data porque para que esse podcast fosse extemporâneo, né? Mas ok, estaremos aí. E o que é legal é isso que o Bruno falou. Nós teremos um momento que é um hot seat. A gente vai colocar todos os empresários para discutir, né? Tirar dúvidas. E nós estaremos sentados lá trazendo provocações e solução. É que quando a gente fala que está sentado e alguém pergunta, parece que a gente é um oráculo, né? Mas não. É que nós estamos, cada um focado em uma área. Desenvolva com processos, com liderança, com mudança de mindset. O pessoal da PG Pharma também. PG Pharma, pessoal muito legal estará conosco. E vocês, que para mim a NAP é uma economia de tempo. Esses dias alguém perguntou assim, mas o que a NAP faz? Para mim a NAP é uma economia de tempo. Por quê? Porque você ia ter que falar com um monte de gente,
você ia ter que resolver um monte de pendência, você ia ter que preocupar com um parâmetro disso, subir produto para cá. A NAP resolve tudo isso para você. Não é apenas uma amizade que a gente tem, mas sentido assim, eu pensando na cabeça do dono de farmácia, a NAP economiza tempo. Porque o que mais a gente está falando aqui é de jornada, aceleração de processo, economia de tempo. Para que a gente está fazendo isso? Para sobrar mais tempo para cuidar da galera, para jogar futebol, para que a gente possa viver com uma qualidade de vida melhor. Até valorizando da vida da PG Pharma, que é interessante, no assunto de dados que nós tivemos aqui, da quantidade de dados que a NAP consegue gerar a partir dos canais integrados em prol dos varejistas, você não precisa ficar preocupado que você vai ter que olhar dados em lugares diferentes. O Davi, por exemplo, da PG, consegue concentrar todos esses dados num lugar só e ajudar você, varejista, com N análises práticas para você olhar e falar hoje eu vou para esse, hoje eu quero esse cupom. Hoje tem esse cupom no iFood, então vou comprar esse produto para poder vender no meu iFood, mas também na minha loja física. Ou seja, essa preocupação é antiga demais. Uma outra provocação que o Desenvolva Day vai fazer é que eu estou trazendo uma empresa italiana chamada Riedel, que está no Brasil, que eles têm os robôs de automação de venda de medicamento. Né? Então, junto com a NAP, junto com a Desenvolva, não é um evento da Desenvolva, apesar de chamar Desenvolva Day, que esse nome é muito provocativo. Né? É um evento nosso, a gente se uniu para fazer esse evento. Então, eu estou trazendo a Riedel também, que ele está com uma proposta, não proposta financeira, mas ele vai mostrar para a gente que é possível ter uma automação nesse aspecto. Então, a gente também está bem animado com isso e mostrar esta mudança, esta adaptação. Não é uma mudança, mas é uma adaptação. Sim. É isso. Independente dos eventos que a gente vai rodar o Brasil, no podcast, nos links, vocês vão ter o contato do Marcelo, o contato da NAP ali para quem ainda não conhece, né? A gente vai estar disponível aí nas próximas agendas, provavelmente logo a gente solte as agendas dos eventos presenciais, mas qualquer dúvida que você que assistiu esse podcast tiver, pode chamar a gente ali. E eu gostaria de trazer a Desenvolva cada vez mais próxima aqui da gente, né? Principalmente nessa parte dos processos do farmacista, que é uma área que a gente quer cada vez mais trazer novas opções, novas oportunidades, e principalmente agradecer o Marcelo por estar aqui, por nos convidar aí para fazer parte desse evento. Infelizmente a gente já está chegando no limite, a Georgia já me sinalizou ali algumas vezes. Então, agradecer ao Marcelo, eu acho que é um papo que a gente poderia ficar aqui muito mais tempo. Eu acho que a gente abordou 10% do que a gente pode abordar. Então, fica o convite para outros podcasts e qualquer dúvida a gente está sempre à disposição aí. É isso aí. Obrigado, senhores. Obrigado, senhores varejistas e senhoras. Tchau. Obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau.